Boa noite a todos. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre computação gráfica e o software que eu gosto muito de utilizar. Então, vamos falar assim de modelagem gráfica. Assim, a questão que envolve modelagem, eu não costumo adotar muitos comandos, não. Eu uso mais os comandos básicos da ferramenta gráfica. E essa ferramenta ela permite o uso ou via comandos já desenvolvido ou através da linha de comandos, né? Eu gosto mais de utilizar a linha de comandos no teclado. Então, o porquê se fazer uma mesa? Uma mesa ela demanda diversas técnicas, que vai desde técnica de iluminação, técnicas de materiais, que talvez tenha que ter criação de novos materiais, novas texturas, espelhamento, tem que definir bem a iluminação para ter a questão de um sombreamento perfeito, né? Então, sim, nessa mesa aqui está desenvolvida uma caixa, né? Uma mala em uma textura de madeira com um dó em dourado, um material ouro. Se eu rotacionar a peça aqui, você vai ver que é uma representação de um material dourado em ouro, com umas peças internas. Alguns podem identificar essas peças por ser embalagem, outros por troféus, uma massa mola, um amortecedor. Então a definição da peça, assim, com uns dó em cima também, mesma coisa em dourado, uma representação em dourado, em ouro, né? E com duas vidrarias em marrom âmbar e uma pequena peça de madeira com umas pedrinhas, que seja elas em nível de cristais preciosos ou que seja em nível em vidro, né, que é muito utilizado. Então isso aqui já dá uma percepção para pessoas que desenvolvem joias para ouris ou para pessoas que desenvolvem joias em bijuteria. Então dá para se trabalhar também usando essa ferramenta. A questão de carpintaria, aqui uma representação para um carpinteiro, um pedaço de caibro sendo serrado, e além de ter sido, está sendo entalhado, né? Está sendo feito um buraco, que já está uma representação de uma fenda no caibro e uma criação de uma fenda com formão modelado também e uma retirada de material. A questão de vidraria também, duas garrafas e uma taça também que já foi modelada já faz algum tempo. Fiz aproveitamento desses três itens aqui e com um colarinho em dourado, tem um colarinho dourado e uma representação de vidro com representação da bebida interna. Então apresentar um outro trabalho, que é uma outra mesa, essa aqui já está desenvolvida já faz alguns anos, foi uma época natalina. Então, nessa mesa, é uma mesa também desenvolvida em computação gráfica, onde foi-se criado-se uma base para colocação de alguns alimentos e uma representação de um pão. Então, usei aqui uma texturização para representar o interior, o miolo do pão, e a questão de cutelaria, né? Essa mesa está feita duas facas, né? Então aqui tem um trabalho de um cabo de cutelaria e uma lâmina, uma representação em aço inox, uma lâmina de pão. Também ficou um trabalho bem moderno aqui, para você ver uma representação em inox, por isso que ela está brilhando. E uma segunda faca que é uma segunda lâmina modelada, uma representação em madeira e mesma coisa em inox. E um queijo, assim, o queijo eu tive que pensar bem a forma que eu iria representar um queijo para ele ficar bem realista depois da renderização, né? Então fiz uma representação do queijo e algumas perfurações. E além de ter dois tipos de taças com as bebidas, representação das bebidas e as garrafas, e essas garrafas no caso foi aproveitadas no outro projeto. Então, também para mostrar a questão de projetos mecânicos, eu também já desenvolvi diversos projetos mecânicos usando essa ferramenta. Essa ferramenta é muito usada para mecânica civil,
projeto de engenharia civil. Então aqui tem uma representação de um motorredutor. No caso eu fiz uso do catálogo da companhia e fiz a modelagem aqui dentro desse software. Foi uma modelagem assim, foi desenvolvido. Isso é uma representação de um motor. O motor não está tão bem detalhado, mas eu poderia ter levado ele para um nível de detalhamento maior, né? Com acoplamento e a representação do mancal e de um labirinto. Há questões de parafuso, quanto o parafuso do labirinto, quanto esse parafuso que sustenta, que mantém o redutor posicionado. Não fiz adotagens mais avançadas, né? Poderia ter feito a rosca nesse material, mas preferi não fazer porque não havia também necessidade. Mas se quisesse ter adotado a execução das roscas, poderia ter adotado. Aí o nível de detalhamento, no caso é o desenvolvedor, ou o modelador, ou o projetista, ou seja, o desenvolvedor de produto, que define esse nível. Agora, um trabalho que eu fiz, um trabalho voltado para semicondutores, também usei essa mesma ferramenta. Fiz um dispositivo móvel embarcado, desenvolvi ele assim com um plástico, no caso um polímero todo perfurado. Então essa perfuração é onde vai ser formado a numeração, ou que seja algum efeito ou algum software desenvolvido para essas perfurações gráficas, de luz, né, de iluminação, com um teclado desenvolvido com alguns botões em touch, né, e uma tela, e uma pequena tela touch curva. No caso eu tive que desenvolver o material para ela, assim, então eu desenvolvi essa pequena arte e peguei alguns slogans de fabricantes de sistemas operacionais para embarcados, né? E também foi um trabalhinho também que ficou bem moderno. Adotei inspirações de diversos setores, ficou moderno, ficou bem agressivo esse layout. Então aqui eu finalizo mostrando que é uma ferramenta também muito poderosa para desenvolvimento gráfico. E muito obrigado.